Como tirar medidas de músculos para praticar fisiculturismo? Usando as técnicas certas. Tire as medidas antes de treinar para gerar resultados confiáveis. Você já deve ter percebido que os músculos dos braços crescem durante o treino. Isto acontece porque a circulação de sangue até a região aumenta com a prática de exercícios, o que leva a uma expansão temporária. Esse efeito também dura algumas horas, quando as fibras musculares estão se reparando. Por isso, tire as medidas logo antes de começar a levantar peso para nada interferir nos resultados. Seus braços podem parecer 2,5 centímetros maiores do que são de verdade se você tirar as medidas deles depois do treino. Se possível, sempre tire as medidas no mesmo horário do dia. Isto também aumenta a confiabilidade dos resultados. Escolha entre flexionar e relaxar os músculos na hora de tirar as medidas. Como você quer monitorar o seu progresso ao longo do tempo? Dá para tirar as medidas dos músculos flexionados ou relaxados. O importante é ter consistência. Ou seja, flexionar ou relaxar a musculatura todas as vezes que for repetir o processo. A única exceção aqui são os pulsos. Não dá para tirar as medidas exatas deles quando o punho está fechado, já que isso muda o formato dos tendões dessa parte do corpo. Muitos fisiculturistas tiram as medidas dos músculos flexionados e relaxados. É uma opção válida. Coloque a fita métrica bem rente à pele na hora de tirar as medidas. A fita métrica precisa ficar colada na pele sempre que você for tirar as medidas dos músculos. Só tome cuidado para não puxar o acessório a ponto dele afundar, como se estivesse cortando a circulação. Isto poderia afetar os resultados e dar a impressão de que seus braços são menores. Peça ajuda a alguém sempre que possível. É complicado tirar as medidas exatas usando a fita métrica sem ajuda de ninguém. Isto vale não apenas para o acessório, mas também para os movimentos e a posição do corpo no processo, que podem alterar drasticamente os resultados. As áreas mais fáceis de medir por conta própria são os pulsos e os antebraços. Não dá para confiar muito na fita métrica quando se trata dos bíceps e dos tríceps. Medindo o bíceps. Levante o braço até ele ficar paralelo ao chão. Levante-se e escolha que braço você vai medir primeiro. Estenda-o para frente até ele ficar paralelo ao chão, sempre com a palma virada para cima. Não dá para tirar a medida exata do bíceps sem levantar o braço. Em competições, geralmente há 3 ou 5 poses que envolvem os bíceps. É por isso que tantos fisiculturistas passam mais tempo trabalhando esses músculos. Feche o punho e dobre o braço para cima, na direção da cabeça, ainda com o bíceps paralelo ao chão. Feche o punho e coloque o polegar em cima do dedo médio. Em seguida, dobre o braço na direção da cabeça até o dorso da mão ficar apontado para cima e os nós dos dedos apontarem para a sua testa. Neste momento, seu antebraço deve formar um ângulo de 75º em relação ao bíceps. Se necessário, veja fotos de fisiculturistas flexionando o bíceps com os pulsos virados para longe da testa. Apesar de essa pose ser comum em competições, ela não é a melhor opção para tirar medidas, já que é preciso contrair o antebraço.
o que afetaria o tamanho do músculo. Passe a fita métrica em volta da parte mais grossa do bíceps. Coloque a fita métrica por cima e por baixo do bíceps. Enrole o acessório em volta de si mesmo e faça alguns ajustes até ele ficar perpendicular ao chão e em contato com a parte mais grossa do seu braço. A parte mais grossa do bíceps é o meio do músculo. Aquele ponto equidistante entre o cotovelo e o ombro. Corrija a posição da fita métrica e tire a medida. Ajuste a posição da fita até ela ficar na vertical em volta do seu braço. Passe a ponta do acessório por cima da parte mais longa. Veja que valor ele indica a partir dos riscos numerados e anote tudo em uma folha de papel. Você pode tirar a medida do outro braço, mas não há necessidade. Os músculos do lado direito e do lado esquerdo costumam ser bem próximos em questão de tamanho. Se você quiser monitorar seu crescimento, arredonde o valor para cima ou para baixo caso a fita não indique tamanhos exatos. Mais uma vez, seja consistente e sempre use o mesmo método para tirar qualquer medida. Faça o possível para tirar medidas bem precisas. Use os menores riscos da fita métrica para determinar o tamanho do seu bíceps. Isto depende do tipo do acessório e da quantidade de riscos que ele traz. Medindo o tríceps. Estenda o braço para frente até ele se alinhar ao ombro. Mantenha o braço em linha reta e paralelo ao chão. Vire a palma para baixo e estabilize o corpo. O tríceps é o músculo que fica atrás do bíceps e vai do cotovelo até o ombro. Apesar de não ser tão popular quanto o bíceps na hora de medir o tamanho, ele também é muito importante quando se trata de fisiculturismo. E há 3 ou 4 poses competitivas que o envolvem. Passe a fita métrica pela parte mais grossa do braço. A parte mais grossa do seu braço provavelmente fica perto do ombro, onde o deltoide tem contato com os músculos da região. Passe a fita métrica por cima da pele e alinhe-a na vertical com a parte do braço onde há mais massa. Feche a fita métrica na vertical para tirar a medida. Puxe a ponta da fita métrica por baixo do braço e por cima da outra metade. Alinhe as duas partes até elas ficarem perpendiculares ao chão. Veja qual é o valor mais próximo de acordo com os riscos do acessório e anote tudo em uma folha de papel. Tente ser o mais preciso possível e anotar a medida do seu tríceps de acordo com o menor risco da fita. Dá para arredondar o valor para cima ou para baixo, desde que você use um método consistente. Medindo o antebraço. Estenda o antebraço para frente e feche o punho, com o braço abaixado e paralelo ao tronco. Dobre o cotovelo e estenda somente o antebraço para frente. Feche o punho e ponha o polegar em cima do dedo médio. Passe a fita métrica pela parte mais grossa do antebraço. Encontre o ponto do antebraço onde os músculos são mais grossos. Geralmente, ele fica entre 5 e 7,5 centímetros acima do cotovelo. Passe a fita métrica em volta da pele. Alinhe a fita métrica e anote as medidas. Ajuste a posição da fita até as duas metades dela se alinharem. Na sequência, anote o valor do ponto onde elas se encontram em uma folha de papel. Como o antebraço não cresce tão rápido, você tem que prestar mais atenção aos riscos menores da fita métrica, principalmente os valores em milímetros.
Arredonde o valor para cima ou para baixo. Tudo é questão de gosto pessoal. Desde que você use o mesmo método todas as vezes. Medindo o pulso. Estenda o antebraço para frente. Abra o punho e afaste os dedos. Comece na mesma posição inicial do método anterior. Braço paralelo ao tronco. Antebraço estendido para frente e palma da mão virada para cima. A diferença é que você tem que abrir o punho, afastar os dedos e virar a palma para o lado, como se fosse cumprimentar alguém. Forme uma linha reta do cotovelo até a ponta dos dedos, assim como o antebraço. O pulso demora mais para crescer após o treino. Não se preocupe se você não notar resultados logo de cara. Coloque a fita métrica debaixo dos ossos do pulso. Passe a fita métrica pelo pulso até você ver ou sentir duas protuberâncias de cada lado. Ajuste o acessório conforme necessário. Essas protuberâncias são as pontas dos ossos rádio e ulna. Tire a medida com a fita métrica debaixo dos ossos. Passe a ponta da fita por cima da parte mais longa e alinhe as duas até o acessório ficar parecendo uma pulseira. Em seguida, anote o valor indicado pelos riscos. Tente ser preciso ao máximo com os valores da fita métrica. Como o pulso demora mais para crescer, do mesmo jeito que o antebraço, qualquer mudança mínima já está valendo. Fique à vontade para arredondar o valor para cima ou para baixo, desde que você use sempre o mesmo método para tirar a medida do pulso.